A porção dessa semana, chamada Haazino, começa com uma canção que Moisés canta e quer que o povo ouça. Então o Zohar dessa porção fala bastante sobre os ouvidos, a audição e o poder da palavra, que vai ser o tópico do nosso estudo. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, a rigor a porção de Haazino começa no capítulo 32 de Deuteronômio com a canção que eu falei. Mas o último versículo do capítulo 31 fala como é que essa canção foi dita. E ela diz o seguinte: Vaidaber Moshe beoznei kol kehal Israel. Moisés falou aos ouvidos de toda a congregação. Se a gente entender o versículo literalmente, o que significa Moisés falou aos ouvidos? Moisés foi de pessoa em pessoa sussurrando, a canção no ouvido da pessoa. Curiosamente, essa expressão ela é bastante comum no Tanar, tá? Essa expressão falar aos ouvidos aparece mais de 50 vezes no Tanar todo. Lembrando, não só Torá, tá? Profetas e escritos também. Bom, e aí tem uma coisa muito interessante, porque se a gente usar a Gemátria, que é uma ferramenta cabalística para a gente analisar o texto, a Gemátria, o valor numérico dessa expressão beoznei, aos ouvidos, é o mesmo da palavra sod. As duas têm o número 70. O que é sod? O segredo, ou algo secreto. Então, a Kabbalah ensina que sempre que essa expressão está sendo usada, nessas mais de 50 vezes que eu falei, tem algo extremamente profundo sendo revelado. A Kabbalah, lembra, ela é chamada de sod, naquele pardes, o S, a última letra, a Kabbalah é o segredo. Então, em todas essas expressões tem algo muito elevado espiritualmente sendo passado. Não é diferente com a porção aqui de Moisés, com essa canção que Moisés está fazendo. Agora, mesmo que a gente não vá por esse caminho, vamos entender só como um segredo cotidiano, segredo como a gente entende. Lembrem, como é que a gente conta segredo para alguém? Vamos lá e falamos diretamente no ouvido. Coloca a mãozinha assim, sussurra diretamente no ouvido. Por que isso? Você já parou para pensar? A gente pode achar, e talvez seja o mais comum achar isso, que quando a gente fala algo alto, grita, fala em bom tom, é algo mais eficaz. Mas a Kabbalah vai ensinar para nós que às vezes é justamente o oposto. Quando a gente fala algo abertamente, em público, alto, gritando, são palavras ao vento, como a gente tem essa expressão em português. Essas palavras são muito facilmente dispersadas, carregadas pelo vento. Se você imaginar palavras como talvez raios que você emite da boca, quando você fala abertamente, esses raios dispersam, Pode chegar em muito lugar ou lugar nenhum. Já quando eu falo diretamente no ouvido de alguém, eu estou canalizando, É como se eu despejasse o líquido diretamente num buraco, num orifício. Vai diretamente para a cabeça, para o cérebro da pessoa. O que eu falo alto, se você parar para pensar nessa lógica? Por que a gente fala o segredo assim? O que eu falo alto é algo que é vulgar, no sentido etimológico da palavra. Vulgar é algo para todos, é algo geral, algo que todo mundo pode ter acesso. O que é importante, a gente já tem isso na nossa mente, eu falo baixinho, eu falo em segredo, eu falo para chegar no ouvido de poucos, eu falo de modo restrito. Então, o Zohar explica para nós que realmente, muitas vezes, o que dá poder para algo é falar baixinho, é falar diretamente no ouvido, não para todo mundo. Se a gente se aprofundar ainda mais nisso, o Zohar explica para nós que o nosso ouvido, e hoje a medicina já sabe disso, ele tem câmaras dentro dele arredondadas, em formas de concha, em forma de caracol. E aí o Zohar diz que isso é feito de propósito, que o Criador fez a gente assim, para que as palavras, quando entrem nos nossos ouvidos, fiquem girando lá dentro. E para que a absorção seja lenta. Se fosse um canal direto para o nosso cérebro, para a nossa percepção auditiva, as palavras chegariam muito rápido. Elas ficam girando, elas ficam como se fossem sendo digeridas ali, até ir absorvendo as energias dessa palavra. Agora, claro que essa absorção pode acontecer para o bem e para o mal. Então, por exemplo, a Kabbalah prática diz que coisas muito boas podem ser feitas sussurrando no ouvido de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa está doente, você vai lá e você pode sussurrar um versículo, um salmo, um nome de Deus, ou você pode sussurrar uma oração, e você faz esse sussurro ficar girando no ouvido e gerando energia positiva. Mas, como eu falei, pode ir para os dois lados. Uma das coisas que a Kabbalah mais fala para a gente tomar cuidado é o quê?
Lashon Hara, né, a má língua, maledicência, discurso negativo. A Lashon Hara por si só já é negativa, mas ela é em especial negativa quando falada diretamente no seu ouvido, né? Então a Kabbalah diz para ter muito cuidado com as pessoas que vêm no seu ouvido sussurrar alguma coisa. Porque se essa pessoa vier sussurrar algo bom, legal. Mas se vier sussurrar algo negativo, o efeito é ainda mais danoso. Então até uma dica cabalística bacana para a gente pensar, né? E é com isso que eu queria encerrar o estudo de hoje. A gente deveria prestar mais atenção às palavras. A gente hoje não tem tanta noção, me parece, do poder que as palavras têm, né? Então vamos prestar mais atenção às palavras que você usa. Que tipo de energia você emana? Qual é o poder que elas carregam? Mais do que isso, como é que você fala essas palavras, como a gente estava analisando? Você costuma falar em público, né, de coisas que talvez não era para falar em público? Ou você costuma falar diretamente no ouvido das pessoas, coisa que não era para falar diretamente no ouvido, percebe? Então não só pensar no poder da palavra, mas como essas palavras estão sendo emanadas, ao vento ou no ouvido das pessoas. E seja qual for o método que você escolher para falar, vamos pensar qual é o efeito que eu estou gerando. Que tipo de energia eu estou instilando no mundo, e claro, podemos pensar no efeito oposto também, qual o efeito que as pessoas estão colocando sobre mim com as palavras que elas usam. Quando alguém fala comigo, ou no meu ouvido, ou em público, que tipo de energia está vindo. Um bom dia a todos, uma boa semana, Shavua Tov e tudo de bom.